Boa noite, queridos amigos e amigas, a todos os companheiros e companheiras que estão entrando agora em nosso canal para assistir o estudo da noite, sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Bruna, eu sou trabalhadora da casa do Selvi e hoje, com muita alegria, com muita gratidão, eu estou aqui para fazer uma reflexão sobre o buscando a reforma íntima, que é um tema em que a gente recorrentemente fala, né, dentro do movimento espírita, sobre a questão da transformação moral e da nossa busca por nos tornarmos pessoas melhores, pessoas de bem, para que a gente consiga alcançar o destino que Deus, nosso Pai, preparou para nós. Mas antes que a gente possa conversar um pouquinho sobre esse tema, é importante que a gente faça uma harmonização, uma leitura de uma página de reflexão para criarmos uma sintonia com os amigos espirituais que estão conosco, com Jesus, nosso mestre amigo. Depois a gente faz a nossa prece e aí sim a gente começa a fazer a reflexão da noite acerca do tema. Então eu convido todos os amigos para nos harmonizarmos, né, nos sintonizarmos com o texto de Emmanuel, que está no livro Vinha de Luz, a reflexão de Emmanuel intitulada do capítulo Em Silêncio, psicografia do nosso saudoso Chico, e o trecho, né, bíblico diz assim: "Não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos do Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus", que está em Paulo, Efésios, capítulo 6, versículo 6. Então Emmanuel faz a seguinte ponderação para a gente a respeito desta frase: "Se sabes, atende ao que ignora, sem ofuscá-lo com a tua luz. Se tens, ajuda ao necessitado, sem molestá-lo com tua posse. Se amas, não firas o objeto amado com exigências. Se pretendes curar, não humilhes o doente. Se queres melhorar os outros, não maldigues ninguém. Se ensinas a caridade, não te trajes de espinhos, para que teu contato não dilacere os que sofrem. Tem cuidado na tarefa que o Senhor te confiou. É muito fácil servir à vista. Todos querem fazê-lo, procurando o apreço dos homens. Difícil, porém, é servir às ocultas, sem o ilusório manto da vaidade. É por isto que, em todos os tempos, quase todo o trabalho das criaturas é dispersivo e enganoso. Em geral, cuida-se de obter a qualquer preço as gratificações e as honras humanas. Tu, porém, meu amigo, aprende que o servidor sincero do Cristo fala pouco e constrói cada vez mais com o Senhor no divino silêncio do Espírito. Vai e serve. Não te deem cuidado as fantasias que confundem os olhos da carne, e nem te consagres aos ruídos da boca. Faze o bem em silêncio. Foge às referências pessoais e aprendamos a cumprir de coração a vontade de Deus. Então, depois dessa bela leitura, dessa bela reflexão de Emmanuel, vamos levar o nosso pensamento ao alto, nos harmonizar, nos conectar com Jesus, nosso mestre amado, nosso grande amigo, dizendo: Senhor Jesus, obrigado pela oportunidade da reflexão desta noite, pela oportunidade do aprendizado, pela oportunidade, Senhor, do crescimento que se anuncia em todas as etapas da nossa vida. Que possamos, Senhor, nas dificuldades, nos fortalecer, nos melhorar e nas alegrias termos gratidão no nosso coração. Que possamos espalhar a boa nova, praticar os teus ensinamentos, nos melhorar, Senhor, pouco a pouco, para que possamos aproveitar mais uma oportunidade de encarnação, mais uma vida que nos foi concedida. Pedimos, Jesus, por todo o planeta, por todos que sofrem, que o teu amor, que a tua paz, que a tua bênção possa acalentar cada coração.
esteja conosco em nossos lares, em nossa vida e nos abençoe, Senhor, para que possamos seguir a nossa trajetória, fortalecidos, esperançosos e gratos pela oportunidade. Pedimos aos amigos espirituais que estejam conosco, nos intuindo, nos dando sabedoria, e assim, Divino Mestre, dai-nos licença para iniciar a reflexão desta noite. Graças a Deus. Bom, meus amigos, esse tema é um tema muito importante para nós, né? Porque é um tema que vem nos trazer a reflexão sobre a transformação moral. Então, a gente sempre ouve falar da reforma íntima e do quanto é importante nós buscarmos essa reforma íntima durante a nossa vida terrena, né? Mas quando a gente fala de da reforma íntima, a gente sempre pensa qual seria o objetivo dessa reforma, né? Então, esse tema, ele nos faz refletir sobre muitas coisas, dentre elas, por quê, né, nós estamos aqui, qual o propósito de Deus para a nossa vida e até mesmo quem nós somos. São perguntas que a gente se fez em algum momento ou ainda se faz. E aí, quando a gente pensa em reforma íntima, a gente precisa primeiro entender o que é reformar, né? Então, reformar, no conceito da palavra, seria consertar, transformar, reconstruir, renovar. Toda vez que a gente está reformando alguma coisa, a gente está consertando, a gente está reconstruindo e renovando. Então, quando a gente fala de reforma íntima, nós estamos falando dessa necessidade que todos nós temos de nos modificar. E o que que a gente tem necessidade de modificar? As nossas imperfeições, o nosso íntimo, aquilo que ainda nos desvia da luz divina, as nossas más tendências, todos os sentimentos que ainda não são sentimentos afinados com aquilo que Deus tem em suas leis. Então, nós sentimos no nosso íntimo essa necessidade de reforma, de transformação, de renovação. E para que a gente se transforme em um ser humano de bem, e assim possamos evoluir como espíritos milenares que somos, é preciso que a gente reconheça o que em nós precisa de reforma. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Mas antes da gente chegar nesse ponto, tem uma resposta no Livro dos Espíritos, na questão 115, que nos fala primeiro de qual é o nosso propósito, por que que Deus nos criou e por que que estamos aqui buscando esta reforma, né? Então Kardec, lá na 115, ele pergunta aos espíritos se há espíritos criados bons e outros maus. E os espíritos respondem que Deus criou todos nós da mesma forma. Criou a gente simples e ignorantes, isto é, sem conhecimento, sem saber. E a cada um de nós, ele deu determinada missão, com o mesmo fim, que é nos esclarecer e nos fazer chegar progressivamente à perfeição, né? Através do conhecimento da verdade, para que a gente possa se aproximar da verdade de Deus. Então, os espíritos vêm nos responder que não há ninguém fadado ao mal e ninguém fadado ao bem. Todos nós fomos criados da mesma forma e através das experiências encarnatórias e do uso do nosso livre-arbítrio, nós vamos caminhando nesse processo de espírito simples e ignorantes até alcançarmos a angelitude, a exemplo do nosso mestre amigo, que é Jesus, né? E nessa trajetória, nós vamos fazendo escolhas que muitas vezes são boas, outras vezes nem tanto, mas que vão nos moldando e nos ensinando o que precisamos ainda melhorar. Aonde está a nossa fraqueza, né? Então, a gente sempre tem que ter em mente que nós somos todos iguais perante a Deus. E se todos nós estamos aqui nessa experiência, é porque precisamos vivenciá-la por algum motivo. Não vamos lembrar porque estamos sobre o véu do esquecimento, mas tudo o que acontece na nossa vida tem um propósito, uma razão de ser.
E muitas vezes a gente se pergunta: "Quem sou eu, né? Quem sou eu, espírito?". Nós somos esses filhos de Deus, criados simples e ignorantes, sem noção do bem, sem noção do mal, sem conhecimento, mas livres para escolher, livres para caminhar, porque Deus assim nos ama. E Deus, nosso Pai, ele nos criou com um único propósito, que é o propósito de sermos felizes e de alcançarmos a perfeição relativa dos seres um dia, de nos tornarmos a sua imagem e semelhança. Tendo isso em mente, né, do objetivo de Deus para nós e por que estamos aqui, nós chegamos à conclusão que cada um de nós é um ser único. E como somos únicos, nós estamos cada qual num ponto diferente da nossa escala evolutiva. Cada um de nós é singular. Todos nós estamos numa etapa da nossa evolução, mas estamos todos caminhando para o mesmo horizonte. Portanto, quando a gente fala de reforma íntima, a gente está falando de uma obra que é de cada um. É uma obra individual, porque ninguém pode fazer a sua obra íntima, a sua transformação íntima por você. Cada um de nós é responsável por essa transformação. E como que a gente pode buscar essa transformação? Primeiro ponto é através da encarnação. É na experiência encarnatória que nós vamos ter as oportunidades de atravessar as nossas dificuldades, de vencer as nossas más tendências, de aprender, de amar. Através das experiências da encarnação, das muitas vidas que vivemos e que ainda vamos viver, é que vamos pouco a pouco se lapidando. Então, lá na questão 132 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual é o objetivo da encarnação. Se nós estamos aqui para nos reformar, qual seria então esse objetivo? E os espíritos respondem que Deus nos impõe a encarnação com um único fim, que é o fim de fazer-nos chegar à perfeição. Então, nós estamos aqui através de uma vontade divina, de uma imposição divina, para que possamos ser felizes. E para ser felizes plenamente, precisamos nos aperfeiçoar, precisamos um dia ser seres perfeitos. Quanto mais próximos da perfeição relativa, quanto mais próximos das leis divinas, mais felizes seremos. E estar aqui na encarnação, para alguns vai ser uma expiação, para outros pode ser uma missão, mas o fato é que para a gente alcançar essa perfeição, como os espíritos nos falam na questão 132, nós precisamos passar por esse processo, que é o processo de sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. E aí é que está a expiação. Então, tudo que nós passamos na vida é necessário para o nosso crescimento e é algo individual. Muitas vezes não é o que eu quero, o que eu acho que eu preciso, mas o que Deus sabe que eu preciso. E diante dessa aceitação, nós conseguimos entender que todo sofrimento ele tem um propósito. E aí a gente passa a ser resiliente, a gente passa a ter resignação e a gente consegue passar melhor pelas experiências mais dolorosas que temos na vida. Então essa busca pela transformação moral é uma busca que só depende de cada um de nós. E como que eu posso buscar essa reforma? Tem 2 analogias muito interessantes que nos ajudam a refletir sobre essa pergunta. Uma delas é assim: vamos imaginar todos nós, né, que estamos aqui ouvindo esse estudo, que nós estamos num avião. Todos nós estamos sentadinhos lá no avião. E esse avião está em pleno voo, em pleno curso. Ele está indo do Rio de Janeiro para São Paulo, vamos supor. Só que lá no meio do trajeto, quando ele está já lá em cima, no meio do caminho, o piloto abre o áudio e fala assim para a gente que o avião está com um problema, que foi identificado, e que por isso ele vai precisar fazer um reparo. Só que esse reparo não vai ser na terra, esse reparo vai ser durante o voo, no curso do voo. E aí imagina como que a gente receberia essa notícia, né. "Meu Deus, o avião vai ser reparado voando", né, a gente logo ficaria apreensivo, pensando no perigo que seria isso.
Mas se a gente comparar essa situação com a reforma íntima, a gente pode dizer que são situações iguais. Por quê? Porque se eu faço a reforma íntima durante a encarnação, significa que eu estou trocando a peça com o avião em curso. Porque melhorar as nossas imperfeições, enquanto a gente está vivenciando essa experiência de encarnação, é justamente isso. É superar as nossas dificuldades enquanto a nossa vida está acontecendo. Porque a gente não pode parar a nossa evolução para se reformar. E nem podemos parar a nossa vida para evoluir. As coisas acontecem simultaneamente. E a nossa imperfeição, então, ela passa a não ser mais uma desculpa para que a gente deixe de se melhorar, porque a gente precisa superar ela enquanto ainda estamos vivenciando a experiência. Porque Deus, ele nunca vai esperar que a gente seja perfeito para fazer o que a gente precisa fazer. Deus nos conhece, ele nos ama. Então ele sabe que ainda que a gente seja imperfeito, que ainda que a gente cometa falhas, ele sabe que através da realização do que a gente precisa fazer dentro das nossas experiências, é que a gente vai se lapidando até chegar a um dia a essa perfeição relativa. E ele está ali, nos esperando com muita paciência, nos dando toda a oportunidade que a gente precisa, porque Deus é um pai amoroso. E por ser um pai amoroso, ele nos deu Jesus para nos mostrar o caminho. Um outro exemplo que a gente pode tirar para responder essa questão de como buscar reforma íntima, é imaginar a reforma de uma casa. Acredito que todo mundo aqui já tenha reformado a casa alguma vez, ou o apartamento, ou então conhece alguém que fez essa reforma. E quando a gente pensa numa reforma da casa, a primeira coisa que a gente pensa é no trabalho, porque fazer obra dá muito trabalho, não é verdade? Cansa, exige determinação, exige paciência, exige persistência, exige amor. E tem hora que a gente, no meio da reforma, a gente olha para nossa casa, a gente bota a mão na cabeça e diz assim: "Meu Deus, que bagunça que tá a minha casa. Tá tudo de perna para o ar". E muitas vezes a gente pensa: "Para que que eu fui inventar de fazer uma reforma", né, porque principalmente se você já mora na casa, a casa fica de perna para o ar. Mas aí você respira fundo, você se recupera, se harmoniza de novo e segue fazendo a sua reforma. E aí, você vai passar por muitas situações, às vezes estressantes, às vezes desanimadoras, mas você vai em frente. Quando a reforma termina, que você olha para sua casa do jeito que você queria que ela tivesse, você dá aquele sorriso de satisfação, porque você conseguiu fazer a sua transformação. Você conseguiu consertar, você conseguiu transformar, você conseguiu melhorar aquele ambiente e aí você se sente feliz, porque você venceu todos os obstáculos e alcançou esse objetivo de melhoria. Assim também é a reforma íntima, a reforma do nosso sentimento, porque muitas vezes a gente vai reformar simplesmente porque a gente quer mudar um ambiente, fazendo uma analogia com a casa, deixá-la mais bonita, e outras vezes a gente vai reformar a casa porque ela está com algum problema, porque a gente identificou nela alguma coisa que precisa ser consertado, reparado. E aí você se propõe a reformar. A reforma íntima é a mesma coisa, porque a gente pode se transformar pelo amor, ou seja, porque nós temos consciência, e aí a doutrina nos auxilia nisso, né? Nós temos consciência do nosso papel aqui, nessa encarnação, nós temos consciência do propósito divino, nós queremos ser pessoas melhores, e aí a gente, pelo amor, se esforça para alcançar esse objetivo. Mas, na maioria do tempo, como a gente ainda é muito imperfeito, o que faz a gente se movimentar para a reforma muitas vezes é a dor. É aquela necessidade de mudança, porque o sofrimento está incomodando tanto a gente, que a gente passa a refletir, olhar para nós mesmos e pensar: eu preciso mudar, eu preciso melhorar. Porque se eu não fizer isso, eu nunca vou parar de sofrer. E aí vem a encarnação, que é essa oportunidade de evolução, a nossa oportunidade de aperfeiçoamento. A gente pode dizer, então, que a encarnação é esse avião que está decolando para que a gente troque as peças no meio do caminho. A encarnação é essa oportunidade da obra, da reforma da casa que a gente precisa fazer. Mas agora
a gente não fala mais da casa material, física, de tijolo, de cimento, de pedra, a gente fala da casa da alma, da casa do coração, do sentimento, aquela asa da moralidade que a gente precisa construir e que Jesus, nosso mestre, veio nos ensinar o caminho. E para isso é preciso trabalho. O trabalho nos auxilia a crescer. Ao passo em que se a gente fica esperando melhorar, né, que a vida melhore para a gente trabalhar, a gente fica estagnado. Então é preciso que a gente faça o contrário, que a gente trabalhe para que a nossa vida caminhe. E a gente trabalhando na seara de Jesus, pouco a pouco, sem que a gente perceba, a gente começa a se transformar. E Jesus é esse exemplo. Jesus nasceu numa manjedoura, envolto em não nasceu envolto em ouros, não nasceu num castelo, não veio filho de um rei. Ele veio humilde, cercado de pessoas humildes. Por quê? Porque ele já veio ao mundo nos mostrando uma lição de humildade. Sendo um espírito puro, ele veio nos mostrando desde a sua chegada aqui que a realeza dele não é da matéria, a realeza dele é a realeza moral. Então, nascendo nesse ambiente simples, ele está nos dizendo que não importa de onde a gente venha, não importa quantas imperfeições a gente ainda possua, a nossa trajetória de encarnação, se a gente tem muitas expiações ou poucas expiações, o que importa é que a gente se proponha a renascer, a se reformar, a deixar o nosso orgulho para trás, a nossa vaidade, o nosso egoísmo e renascer. Porque o nosso ponto de partida, ele não vai definir a nossa chegada. O que define a nossa chegada são as escolhas que a gente faz e evoluir é essa constante transformação. Por isso que Jesus, quando esteve conosco, no seu amor, na sua humildade, ele veio nos mostrar como é que a gente percorre esse caminho. Ele nos deu inúmeras lições de amor e caridade, nos mostrando que fora da caridade não há salvação. Ele foi esse exemplo que trabalhou. Jesus não falava, Jesus fazia, exemplificava. Portanto, nós precisamos também fazer, trabalhar, construir a nossa reforma íntima. E aí, o grande passo para que a gente consiga fazer isso é através do conhece a ti mesmo. Porque veja, se eu não sei que peça do avião eu preciso trocar, eu não consigo consertar ele, estando ele na terra ou estando ele em voo. Se eu não sei por que que eu quero reformar minha casa, eu nunca vou conseguir concluir a obra, porque eu não sei qual é o meu objetivo. Da mesma forma, nós precisamos entender o que que a gente precisa melhorar. Qual é a nossa má tendência? Qual é a nossa imperfeição? Qual é aquela situação que ainda nos desvia da lei divina? É preciso autoconhecimento, porque se eu não tenho autoconhecimento, eu não consigo direcionar o meu esforço, o meu trabalho para que eu possa me transformar. Para melhorarmos a nossa vida, para evoluirmos, é preciso conhecermos a nós mesmos. E isso muitas vezes é bem difícil. Por que que é difícil? Porque para a gente enxergar a nossa imperfeição, a gente precisa se desfazer de duas coisinhas que a gente ainda tem muito preso na gente, que é o orgulho e a vaidade. A gente tem que deixar de olhar para o outro para olhar para a gente. E existe uma passagem que diz, né, que a gente sempre olha para o cisco no olho do nosso irmão, mas não olha para a trave no nosso. A gente sempre olha para aquele cíliozinho no olho do nosso irmão, mas se eu tiver uma tora de madeira no meu olho, eu não consigo enxergar, porque a gente sempre projeta e nunca olha para a gente mesmo. E aí a gente precisa se desfazer desse orgulho, dessa vaidade, olhar para nós, para reconhecer as nossas fraquezas e assim a gente começa a trabalhar e buscar essa melhoria. É o que lá na questão 919, Santo Agostinho nos fala, que é o interrogar a nossa consciência, passar a revista no que a gente fez, se perguntar a nossa própria consciência se a gente fez tudo o que a gente podia, se ninguém tem nenhum motivo para se queixar da gente, né. E assim a gente vai melhorando, a gente vai evoluindo, a gente vai se conhecendo. E uma vez que eu conheço a minha fraqueza, eu consigo fazer mais esforço e direcionar esse meu esforço para domar esses meus impulsos que eu ainda trago enraizado.
E assim, um dia de cada vez, a gente vai se melhorando. Portanto, conhecer a si mesmo, conhecer a sua própria imperfeição, é o primeiro grande passo para se reformar. O entendimento é que para a gente conhecer a nós mesmos, nós precisamos nos lembrar de um mandamento muito importante, que é o amar ao próximo, porque eu preciso ser caridoso. Eu preciso não olhar para o defeito do meu irmão, mas reconhecer que ele também é alguém que está aprendendo, é alguém suscetível a erros. Então, nós precisamos trabalhar em nós aquela vontade de não fazer com o outro aquilo que a gente não gostaria que conosco fizessem. E a gente precisa se olhar de fora, a gente precisa pensar, refletir e pensar: o que alguém falaria de mim se visse eu fazendo isso? Será que seria bom? Se a resposta for negativa, é porque a gente não está no caminho correto. E aí a gente precisa parar, respirar, refletir e nos reorganizar, recomeçar. Se desfazer do orgulho, buscar a humildade. Quando a gente faz isso, a gente começa a se perceber, a gente começa a entender as nossas más inclinações. E uma vez percebendo isso, a gente cria oportunidades de agir diferente, de modificar, de fazer escolhas diferentes. E aí, ao invés da gente correr para essa imperfeição, a gente passa a correr dela. É um exercício que muitas vezes a gente leva a encarnação inteira para conseguir. Tem mais tendências que a gente passa a vida tentando moldar, não é verdade? Tem sempre aquela má tendência que nos preocupa mais. Mas o importante é trabalhar, porque quando a gente faz isso de coração, quando a gente busca esse esforço contínuo de melhoria, a gente se conecta com Deus, com a espiritualidade amiga, com Jesus, e somos assim assistidos, somos auxiliados. É importante sempre nos mostrarmos vigilantes. A espiritualidade sempre vai nos auxiliar, mas cabe a nós fazer a nossa parte. Porque a verdadeira reforma íntima é quando a gente se enxerga do tamanho que a gente verdadeiramente é. Nós só podemos melhorar aquilo que a gente enxerga que precisa ser melhorado. Portanto, é importante que a gente busque fazer esse exercício e que a gente peça auxílio a Jesus, auxílio aos nossos mentores, para nos dar força, para nos iluminar nesse caminho de descoberta e de vencer as nossas más tendências. Porque o verdadeiro sentido da caridade, né, como Jesus entendia, é benevolência, indulgência e perdão. É benevolência para com todos, é indulgência para a imperfeição com os outros e é perdão das ofensas. Portanto, uma vez que eu me proponho a ser esta pessoa de bem, eu preciso me esforçar e trabalhar para desenvolver em mim a benevolência, a indulgência e o perdão. Ser bom com todo mundo, desejar o bem a todo mundo de coração. Tratar o outro com simpatia, com amor. Ao mesmo tempo em que eu sou indulgente, que eu perdoo as imperfeições dos outros e que eu sou indulgente, que eu sou compreensivo, que eu não julgo para que eu não seja julgado. Porque a dificuldade do meu irmão pode não ser a minha dificuldade nessa vida, mas pode ter sido em uma vida passada e eu não me lembro. Então, quem somos nós para apontar para o teto do vizinho, né? Para a janela do vizinho, quando nós não lembramos toda a nossa história? E pode ser que aquele erro que o irmão esteja cometendo hoje, amanhã nós cometamos também. Então, ser indulgente é isso, é reconhecer que todos nós estamos ainda caminhando, estamos ainda evoluindo e que somos passíveis de erro. Mas o grande X da questão é que a gente aprenda com os nossos erros, que a gente busque vencer essas más tendências, para que a gente não fique num ciclo vicioso. E uma vez que a gente consegue se propor a isso, que a gente se esforça dia após dia, oportunidade a oportunidade para perceber e praticar isso, nós passamos a exercer a caridade, passamos a compreender o outro e passamos a olhar mais para dentro de nós. E aí vem o perdão, que não é aquele perdão de palavras, mas o perdão que passa de fato uma borracha no passado, aquele perdão verdadeiro, perdão cristão,
que passa um véu sobre o que passou, porque esse é o perdão que é levado em conta, não aquele perdão de palavras vazias que não tem um sentimento verdadeiro. Esse perdão é um perdão de aparências. O perdão verdadeiro é aquele perdão que de fato apaga todo o passado. Portanto, ser indulgente, benevolente e perdoar. Isso faz parte da transformação. Isso faz parte da moralidade que o espírito precisa desenvolver ao longo da sua encarnação. E aí, a gente fica nessa constante busca de vencer o orgulho, o egoísmo e o interesse pessoal. Como diz Emmanuel no Fonte Viva, né? Vencer a cortina do eu. Tem uma frase que ele diz nesse livro que é assim: por trás da cortina do eu, conservamos lamentável cegueira diante da vida. A gente fica cego diante da vida quando a gente apenas olha para nós. Quando a gente é incapaz de enxergar a dor do irmão, quando a gente é incapaz de reconhecer as nossas falhas, nós ficamos vedados por essa cortina do eu e não conseguimos evoluir. O orgulho nos cega, o egoísmo nos cega, o interesse pessoal nos cega. Portanto, é importante que a gente pratique essa indulgência, esse exame de consciência. E além desses 2 pontos, um outro ponto muito importante sobre esse tema é a gratidão. Haroldo Dutra fala, né, que é importante que a gente floresça onde Deus nos plantou. E essa frase é uma frase muito bonita, porque florescer onde Deus nos plantou é justamente isso. É aceitar que nós estamos aqui para vivenciar as experiências e que muitas dificuldades que nós passamos é porque precisamos passar. E quando a gente passa a perceber isso, a gente fica grato pela oportunidade que a gente está tendo de, através daquela experiência, aprender, evoluir, ter resignação, ter resiliência, porque tudo que a gente passa não foge ao amor e à justiça de Deus. Tudo que a gente passa é necessário para a gente, para o resgate das nossas faltas, para a nossa purificação, para o nosso crescimento. Essa aceitação das dificuldades da vida faz com que a gente caminhe melhor. A gente não fica esperando o jardim florescer para que a gente plante. Ao invés disso, a gente passa a florescer onde Deus nos plantou, porque nada é por acaso. E apesar de haver tantas injustiças nesse mundo de provas e expiações, nenhum de nós é injustiçado, porque tudo que vivenciamos aqui está dentro da bondade infinita de Deus, da justiça, da sabedoria divina que é perfeita. E se Deus é soberanamente justo e bom, nós não passaríamos por nada que não precisássemos. Portanto, ter gratidão pela vida, porque a vida é um dom de Deus, é uma dádiva divina. E nós estamos tendo essa oportunidade. Então, nós falamos ao longo da reflexão de alguns pontos importantes para começarmos essa reforma íntima, que é conhecer a si mesmo, se enxergar do tamanho que a gente verdadeiramente é, fazendo esse exercício de consciência que precisamos fazer. É um exercício mesmo, né? Diariamente perguntar, se indagar a nossa própria consciência. Além disso, buscar vencer o orgulho, o egoísmo e o interesse pessoal, a cortina do eu, porque o orgulho, ele sempre vai ser oposto à caridade. O orgulho, ele vai nos impedir de ser indulgentes, de perdoar. Porque se eu sou orgulhoso, eu não consigo reconhecer que eu sou igual ao meu irmão que falha ainda. Eu não consigo reconhecer que eu sou imperfeito também. Eu me coloco acima dos demais. Então, o orgulho impede que eu consiga praticar a indulgência. É preciso abandonarmos esse orgulho, abandonarmos esse egoísmo, abandonarmos esse interesse pessoal. Enxergar o lado do meu irmão, enxergar os nossos próprios erros. E aí a gente passa, pouco a pouco, a praticar a verdadeira caridade. Esse amor que Jesus veio nos falar que a caridade é. Essa mistura de indulgência, de benevolência e de perdão. Não aquela caridade que apenas dá algo material, mas a caridade na sua amplitude.
a caridade que vem do coração, do sentimento. E aí a gente começa, sem perceber até, a trabalhar para vencer as nossas imperfeições. Quando a gente vê, a gente já está constantemente buscando essa transformação moral e domando as más tendências, porque toda vez que a gente dá aquela escorregada, a nossa consciência cobra da gente. Toda vez que a gente começa a desviar do caminho, a nossa consciência vai lá e nos chama. E aí a gente reflete, a gente ora, a gente pede força e a gente revê, para que a gente consiga continuar caminhando e sempre transformando. Vamos errar, vamos acertar, mas o importante é que a gente nunca pare de se esforçar, de trabalhar, de aproveitar essa oportunidade de florescer onde Deus nos plantou, de ser grato pela vida, pela oportunidade que estamos tendo neste mundo de provas e expiações. E aí, para a gente finalizar a reflexão, diante de tudo que falamos, nós não podemos deixar de falar do Consolador prometido, né. Esse Consolador prometido, que é a doutrina espírita, que é o grande consolador para todos nós, para todos os povos, religiões, etnias. Por quê? Porque a doutrina, ela vem jogar essa luz para nos dizer que a vida não cessa. Como diz André Luiz, né, a vida é fonte eterna. Ela vem nos mostrar que a morte, portanto, não é o fim, é apenas um recomeço, é apenas mais uma etapa, porque a vida continua. A doutrina vem nos dizer que a gente não precisa ter medo de amar, porque a gente não vai perder quem a gente ama. Nós somos espíritos imortais. O nosso verdadeiro lar é o plano espiritual. Todos nós estamos conectados. Então, aquela pessoa que a gente ama pode temporariamente estar afastado da gente fisicamente, mas ela está conosco em pensamento, em sintonia, muitas vezes até nos auxiliando do lado de lá. E um dia todos nós vamos nos encontrar de novo, talvez até experimentar novas experiências encarnatórias juntos, porque nós somos uma grande família dos filhos de Deus. A doutrina vem nos lembrar que todo esse esforço que a gente emprega para se melhorar, ele vale a pena, que vale a pena suportar a dor, que vale a pena superar as dificuldades, que vale a pena florescer onde Deus nos plantou, mesmo que seja difícil. Porque fazendo isso um dia, a gente vai alcançar a felicidade dos justos, a felicidade dos puros de espírito, a felicidade eterna. Fazendo isso, a gente vai se conectar num grau máximo com Deus. E quanto mais a gente se aperfeiçoar, mais a gente vai ficar distante do sofrimento, até que vai chegar um dia em que ele não vai mais nos pertencer. E Jesus, mesmo sendo governador da terra, que é um espírito puro, um espírito, que veio nos iluminar, nos trazer o caminho, ainda Jesus, que é esse grande mestre, que é esse grande amigo, na sua experiência encarnatória, ele foi acusado injustamente. Mas o que que ele fez diante dessa acusação, diante do Calvário? Ele tomou sua cruz e seguiu adiante. Ele superou a dor, a humilhação, a dificuldade. Toda vez que ele caiu, ele se levantou e permaneceu fiel a Deus, com muita humildade, com muita paciência, com muita resignação e fé. Ele venceu todas as dificuldades, porque ele tinha certeza que no final da trajetória, Deus estava à espera dele. E com isso, ele quis nos mostrar que ainda que o nosso passado seja turbulento, ainda que a nossa vida seja difícil, ainda que a gente ainda tenha muitas imperfeições a vencer, se nós tomarmos a nossa cruz com paciência, com amor e seguirmos Deus, tudo passa. O sofrimento passa, mas a vida não cessa. Essa vida material hoje, ela vai passar, mas a vida espiritual, ela é imortal. E aí a gente chega à seguinte conclusão, que não importa quantas vidas a gente viveu até aqui ou quantas mais vamos viver, mas sim como a gente aproveita cada vida que a gente vivencia. Como a gente aproveita as oportunidades,
como a gente faz o uso do nosso livre-arbítrio, como a gente trata o nosso irmão, como a gente se dedica a Deus. São perguntas que a gente precisa se fazer, para que a nossa oportunidade encarnatória seja de fato aproveitada na sua mais sublime essência, para que possamos verdadeiramente nos conectar com Deus e nos reformar, ainda que um pouquinho. Porque o importante não é o progresso, né, não é o progresso. O progresso ele pode ser pequenininho, às vezes a gente tem ideia de que progresso é eu encarnar imperfeito e desencarnar angélico. Isso não vai acontecer. A angelitude é uma jornada longa que ainda temos que percorrer. Então a gente não precisa ficar preocupado com o tamanho do progresso, porque ainda que ele seja pequeno, ele vai ser constante. E aí um passinho de cada vez a gente vai caminhando sempre para frente, nunca para trás. Portanto, meus amigos, a gente chega ao fim dessa reflexão pedindo a Jesus que nos ilumine nesse caminho de nos conhecer, de nos melhorar, que Ele nos dê força para trabalhar nessas imperfeições, que Ele nos ensine a amar como Ele amou, para que nós possamos chegar ao longo dessa jornada um pouquinho melhores do que quando começamos. Eu agradeço aos amigos pelo tempo, pela paciência, né, por terem ouvido o estudo da noite. Espero que ele tenha sido muito proveitoso, que ele tenha trazido boas reflexões para nós nessa noite de sexta, que ele esteja presente nas nossas orações, nas nossas conversas íntimas com Deus, e que a gente possa todos juntos, com o auxílio de Jesus e da doutrina espírita, alcançar essa busca de transformação íntima que todos nós precisamos fazer. Para que a gente possa encerrar o estudo, eu convido a todos a mentalizarmos o pensamento, para que a gente possa fazer a nossa prece de encerramento. Então vamos fechar os nossos olhos, aqueles que se sentirem à vontade para isso, e digamos assim: Senhor Jesus, divino mestre, divino amigo, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade do estudo, pela oportunidade da reflexão, pela oportunidade, Senhor, que nos apresenta em cada vivência que a gente experimenta nesta vida, que diante de toda dificuldade possamos ter resignação, resiliência, paciência, que diante de toda felicidade possamos ter gratidão, que não nos falte a vontade para trabalhar, que não nos falte a fé, que não nos falte a esperança, que não nos falte a oração. Que nós possamos, Senhor, caminhar junto de Ti, sempre com Deus em nosso coração, em nosso pensamento. E que quando falharmos, Senhor, tenhamos sabedoria para reconhecer os nossos erros e tenhamos vontade de modificá-los. Que não desanimemos diante das nossas falhas. Que, à luz do Seu exemplo, possamos levantar em todas as vezes e seguir caminhando. Obrigado, Senhor, por tudo, pelas dificuldades, mas também pelas alegrias, por estarmos onde estamos, vivenciando o que vivenciamos, porque sabemos que Deus é justo, que Deus é bom e que nós estamos vivendo aquilo que precisamos viver. Que a espiritualidade amiga nos ilumine nessa noite, nos ilumine a cada dia, esteja conosco, nos intuindo, nos protegendo, e que possamos seguir adiante, firmes no nosso propósito de transformação e de reforma. Assim sendo, Senhor Jesus, pedimos licença para encerrar o estudo da noite. Graças a Deus. Meus amigos, eu agradeço a todos a presença, que Jesus esteja com todos nós, fiquemos com Deus, muita luz e muita paz.